mostrar uma imagem para vocês. Eu ainda não tenho muitas informações, por isso até que eu interrompi a entrevista com o ministro Ricardo Salles, porque essa aí é a Catedral Notre-Dame, em Paris, na Ile de la Cité. Aparentemente, não, a gente pode ver, tem fogo na Catedral Notre-Dame, né, um dos ícones, um dos símbolos maiores da cidade de Paris. Fica ali na Ile de la Cité, onde a cidade começou. Esse é um ponto aí central da cidade de Paris, justamente divide a rive gauche. Cerca de 2,5 km, 3 km da Notre-Dame, na ponte de Austerlitz, que é uma região aqui perto da Bastilha. E eu estou mostrando, não sei se dá para vocês verem bem, assim, mas a quantidade de pessoas que estão nessa ponte assistindo o que aconteceu. Vou dar a volta aqui para mostrar qual é a visão que a gente está indo aqui, que realmente é impressionante. O fogo é muito forte, não sei se daqui dá para ver bem, mas olha a quantidade de fumaça. Eu estava passando por aqui agora, na rua, e fiquei sabendo do que aconteceu. Eu vi a fumaça, fiz até algumas imagens da fumaça, alguns vídeos, e me deparei com essa quantidade de pessoas aqui, acompanhando de longe o que aconteceu. A gente não tem ainda detalhes exatamente do que está provocando esse incêndio, mas claramente é grande e não foi controlado por enquanto. Pelo que parece pra gente, ele só aumenta desde que eu cheguei aqui, Maria. Então, basicamente, nessa região aqui de Paris, o clima, por enquanto, é esse. Outra situação também que acontece muito é o barulho de polícia, carros de bombeiro, enfim, dá uma movimentação bem grande aqui. Agora são um pouco mais de 7 horas, né? Estamos 5 horas aí à frente do horário, 7h30. Então é um horário de muito trânsito também na cidade. Isso, com uma situação como essa, acaba piorando. Então, a rua está praticamente parada aqui com o trânsito, mas eu mostro mais um pouquinho para vocês. Essa é a vista daqui, como eu disse, na ponte de Austerlitz, que fica mais ou menos 3 quilômetros assim, da Notre-Dame, caminhando cerca de meia hora. Enfim, o fogo é bem grande, Maria. Voltou para cá. Rafael, estamos aqui absolutamente chocados e pasmados, né? A Catedral de Notre-Dame tem esse nome, né? Notre-Dame em homenagem à Nossa Senhora. Ela, claro, foi testemunha de vários fatos históricos da história francesa. Durante a Revolução Francesa, muita coisa foi destruída dentro da catedral e depois houve, no final do século XIX, uma tentativa de restaurar. É uma catedral cheia de tesouros e não dá para medir o que tem lá dentro. Tanto que você tem uma fila na frente da Notre-Dame. Sempre. A não ser para quem vai assistir a missa. Mas o fogo está aumentando, né? É uma tragédia, uma tristeza. Isso no ponto turístico mais visitado da Europa, um dos mais visitados do mundo. E aí eu estava vendo aqui, pegando as informações também pelas redes sociais, pela internet, começou por volta das 7 da noite lá em Paris, ou seja, por volta a cerca de meia hora, como bem falou o Rafael de Angelis também ali. E havia trabalhos de reforma, como há muitos, durante muito tempo. Havia ali andaimes na catedral. Segundo testemunhas, esses andaimes começaram a cair por volta das 7 e pouquinho da noite, já pegando fogo. Então tem que ver esses trabalhos que estavam sendo feitos ali de reforma em alguma parte da catedral. Mas realmente é uma situação tristíssima. É uma catedral imensa, né? Evidentemente, catedral é imensa. Ela ali na frente dela, né? Não faz muitos anos, algumas décadas, descobriram também ali embaixo as ruínas romanas. Então, você está ali, nesse ponto da Ile de la Cité, você está ali sendo contaminado por história de todos os lados. Rafael, tem outras informações, Rafael? Então, Maria, a informação que a gente recebe agora é que começou, havia turistas lá dentro, mas felizmente todo mundo foi retirado por enquanto. São informações muito estão acabando de chegar, a gente não tem detalhes de nada disso, mas que a princípio eles foram retirados e ali o local está sendo isolado, se já não foi completamente isolado. Como eu disse, daqui não dá para ter absoluta certeza, não dá para ter um testemunho ocular assim, do que está acontecendo lá na praça. Como você disse, fica na região central, onde começou Paris, né? Paris foi criado na origem da cidade, mas as informações que chegam para a gente são essas por enquanto. O que nos causa, evidentemente, muita preocupação. Como a gente disse aqui, a catedral é muito visitada.
A gente não sabe como ficou a questão do esvaziamento dessa catedral, evidentemente com muitos turistas. Não sei se era horário de missa, porque a catedral tem muita gente que vai visitá-la como um museu e tem muita gente que vai assistir a celebração católica, a Santa Missa. Então, realmente nos dá muita preocupação nesse momento e não temos informações de vítimas, mas como essas pessoas foram retiradas, inclusive que essa torre pode ser visitada também, né? Tem uma escada. Se não me engano, segunda-feira, tomara que seja, é um dia que eles não permitem a visitação em todos os lugares. Tem um dia da semana que valeria a pena tomara a Deus que não. Eles restringem a manutenção. E os trabalhos de reforma da catedral estavam realmente centrados nessa torre, que é chamada de a Flecha, né, que é essa torre mais alta da catedral. É ali que aconteciam os maiores trabalhos. Havia, inclusive, um guindaste de cerca de 100 metros que havia sido colocado há algumas semanas ali para retirar 16 estátuas dos evangelistas que ficavam ali por cima para depois baixá-las até que a reforma fosse concluída. Ou seja, os gárgulas. Os indícios vão apontando para uma questão ligada a esta obra, mais do que qualquer outra coisa. Porque, bem lembrou o Otávio aqui, por exemplo, lá dentro da catedral, Maria, você deve se lembrar também, que aquelas velas de oração que as pessoas vão lá e fazem uma doação também, na catedral já eram, há algum tempo, elétricas, né? Você colocava a moeda ou moedas ali e elas acendiam, né? Ou seja, não havia fogo ali aparente. A gente está... É muito impactante essa imagem, né, gente, que a gente está acompanhando aqui ao vivo. A gente tem a Catedral de Notre-Dame ali totalmente tomada pelo fogo. Logo cedo, agora há pouco tempo, começou a pipocar nas redes sociais de várias e várias pessoas ali em volta, fotos e fotos do que está acontecendo. Nas redes sociais já há todo tipo de imagem desse fogo. A gente volta a dizer que essas torres são muito visitadas. Daqui a pouco a gente vai tentar uma confirmação para saber se hoje as torres estão abertas ou não para visitação, para poder dar para o nosso telespectador essa informação. E a nave principal parece estar poupada do foco do incêndio, não chegou lá. E tem uma estrutura muito de granito e pedra, aquela nave principal. Deve ficar, tomara que fique restrito. Agora, é tão raro acontecer em patrimônio da França. Paris é um museu a céu aberto. E é raro a gente ver assim, incêndios que destroem patrimônio. É verdade. Principalmente nesse. É curioso que isso esteja acontecendo. Mas por causa da obra, devia ter muita madeira, muito material inflamável. Mas deve ter protocolos assim, severíssimos para você não permitir combustão. Agora... muito bem. Diga, Otávio. Não, eu estava pesquisando aqui a Segunda Guerra, porque quando eu estive lá, eu lembro que foi uma visita guiada, que estavam contando também na Segunda Guerra de um grande incêndio que aconteceu lá na Segunda Guerra. Então, estou tentando... Não teria sido a primeira vez, né? Teria sido... Eu estou tentando ver aqui quando é que foi esse incêndio mais provocado por bombardeio na Segunda Guerra Mundial. A polícia está tratando esse incêndio agora como um acidente, né? Não está investigando como algum ato terrorista, está tratando como acidente. Essa torre central, que a gente está dizendo que é muito visitada, e daqui a pouco a gente vai tentar confirmar para vocês se estava aberta a torre para visitação ou não. Ela tem 387 degraus, né? E é o mesmo caminho, e a torre tem esse sentido muito importante, porque há séculos e séculos ela está exatamente igual. Então, tantas personalidades históricas passaram por ali, então a pessoa visita também a catedral para ter essa sensação de túnel do tempo, né? Porque realmente isso aí é realmente uma torre antiquíssima, gótica, então realmente é um túnel do tempo visitar. E como outras catedrais medievais, ela tinha a função também de servir de uma referência na paisagem. Né? No momento em que você não tinha GPS, as estradas menores, é claro, né, você vê essas torres de longe, assim como Chartres também, que é perto de Paris, que você vê de, 20 quilômetros de distância, você vê as torres da igreja. Os peregrinos se guiavam por ela a caminho de Paris ou a caminho da própria Notre-Dame. E hoje em dia, que com os anos, né, não só os peregrinos, como também os turistas se guiavam ali. Então, que tem gente se encontrando ali na frente da catedral, lanchando, parando para descansar. Se os incêndios não são novidade, a transmissão ao vivo pela televisão globalmente, isso é uma novidade, dá um impacto distinto, né? E a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, tuitou há pouco, falando do terrível incêndio que está atingindo a catedral, claro que nós estamos vendo, dizendo que foi estabelecido ali um perímetro de segurança em volta da catedral para que as pessoas respeitem esse perímetro, e nem na manifestação dela aqui pelas redes sociais está claro o que aconteceu ou se aconteceu alguma coisa com quem estava dentro da catedral. Não há nenhuma menção aqui, além de uma menção ao trabalho dos bombeiros em comunicação direta com a Diocese de Paris também. Mas olha só, a gente vê bem os andaimes, como havia muitos andaimes ali em volta exatamente
dessa torre principal ali, a torre mais alta da catedral. E é um desafio para os bombeiros, porque eles costumam usar, e pelo tamanho do incêndio, pela proporção, o certo é usar jatos d'água. Agora, dependendo de onde você projeta o jato d'água, você pode estar destruindo patrimônio. É uma questão delicada. Paris está há quanto tempo à nossa frente? Estão 5 horas. Eu estou vendo aqui que essas torres da Catedral Notre-Dame, elas ficam abertas nessa época do ano, de 10 da manhã às 6h30 da tarde, horário de Paris. Então parece que começou 18h50, foi vista as primeiras chamas ali. Então seria depois do fechamento, se realmente for depois do fechamento, essa é uma informação relevante que não vamos ainda confirmar se foi mantido esse horário de visitação, mas eu estou vendo aqui, né, num site de turismo, que esses são os horários da torre. Isso é uma informação muito relevante, como são 380 e tantos degraus, seria difícil tirar as pessoas dali com um incêndio como esse. Mas, ao que tudo indica, o incêndio começou depois desse horário, pouco antes das 2 da tarde, depois, portanto, do horário de fechamento. A entrada para as torres, inclusive, é uma entrada separada da visita à nave. Na lateral. Na lateral. Lá as filas são mais intensas ainda. É uma vista espetacular de Paris, que é um ponto absolutamente central. As pessoas vão ali para ter uma vista privilegiada da Cidade Luz. Eu não me lembro de um episódio como esse na Catedral de Notre-Dame, né? Ali muito pertinho tem também a Sainte-Chapelle, que é outra joia, né, de beleza, com o vitrô, né? É uma coisa espetacular. Nem em Paris, né, na verdade, por causa desses protocolos que o Trigueiro mencionou, é tudo muito azeitado para que isso não aconteça. E na Segunda Guerra Mundial, esse incêndio é um pouco uma exceção, né? Porque havia o general alemão, chefe da guarnição, tinha a ordem de explodir Paris e ele se recusa a cumprir a ordem. Isso. Então o Museu a Céu Aberto está lá porque o von Scholtitz não aperta cumpriu o botão da dinamite, né? Tem filme, né? Paris está em chamas e ele não deixa estar em chamas, ele se rende às tropas aliadas. Então, repetimos que a polícia está tratando esse incidente como um acidente, né? A prefeita de Paris também já fez uma publicação no Twitter sobre o incêndio. Ela diz: um incêndio terrível está acontecendo na Catedral de Notre-Dame. Os bombeiros de Paris estão tentando dominar as chamas e nós fomos ao local em estreita conexão com a Diocese de Paris. Eu peço a todos que respeitem o perímetro de segurança. É o pedido da prefeita Anne Hidalgo. É a prefeita de Paris já se manifestando pelas redes sociais. Então, tem essa grande operação dos bombeiros tentando controlar as chamas que estão concentradas, ao que tudo parece, na torre central, que é visitada por milhares de pessoas todos os dias, não é? Como a gente já disse aqui. A polícia já está retirando turistas que estavam dentro da catedral, não dentro da torre, mas dentro da catedral. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens ao vivo, né? A gente vê, então, bastante fumaça em cima dessa torre. Maria, sempre com a cautela da gente daqui não conseguir cravar nada, mas ao que parece, repito, a nave principal está preservada, as duas torres, está muito localizado o incêndio a partir da flecha, para a parte de trás da catedral e no telhado. Tomara que eles consigam, de fato, preservar essa arquitetura original. Sim, porque tem um simbolismo aí, não é incomensurável, né? Não dá para medir a importância que tem a Catedral de Notre-Dame. Em termos históricos, em termos religiosos, não dá para se medir o que representa isso hoje em Paris e que afeta o mundo inteiro, né? Tantas pessoas já estiveram aí ou quiseram estar aí ou se impressionam, mesmo que a distância, com a beleza e com a força desse lugar. E só para reforçar isso que você está dizendo, Maria, e não indo muito longe assim na história, digamos assim, a coroação de Napoleão I, imperador, aconteceu na catedral, assim como também quando da liberação de Paris, depois ao final da Segunda Guerra Mundial, foi celebrada uma grande missa ali foi cantado Magnificat, né? Ali, que foi um momento belíssimo na história também, e também os funerais, tanto do general de Gaulle, quanto do presidente Georges Pompidou e do presidente François Mitterrand, franceses todos, aconteceram ali, né?
E essa catedral que começou a ser construída, como bem lembrou da Pieve, no século X e terminada no século XII, ela é muito famosa pelo romance do Victor Hugo, né, o Corcunda de Notre-Dame. Então, ela também tem aí uma importância, né, da literatura, iconicamente, assim... E Gente, é impressionante isso E aí, o número gente. varia ali sempre, nos últimos anos, pelo menos, entre 13 e 14 milhões de pessoas visitam a Catedral de Notre-Dame. E a polícia está se preocupando em em dizer que trabalha com hipótese de acidente, porque como os principais símbolos da cristandade, hoje em dia, eles são hiper policiados para evitar qualquer atentado de natureza religiosa, né? Então, Notre-Dame é muito, muito policiado. O Vaticano, Roma, de maneira geral, é policiadíssimo. Né? Demais, assim, chega a ser quase opressivo. Você fica, mas qual é o problema? Mas tem polícia demais. E lá, como o caso, são 4 polícias diferentes, incluindo o Exército. Então, Notre-Dame é muito policiada, assim como a Torre Eiffel, no qual eles construíram uma zona de um perímetro com um muro de vidro para isolar aquela área das bases ali, para evitar que alguma bomba fosse plantada na estrutura da torre. Tá pegando fogo por dentro, né? Você vê que o incêndio já tomou conta. E aquela torre ali, realmente, olha só como é que tá a torre. Ela tá flamejante. Enfim. A cidade de Paris nasceu aí, né? Na Ile de la Cité, nesse lugar tão simbólico. Temos ali o Sena, do lado direito eles chamam da margem direita, a rive gauche, a margem direita, a rive droite, a margem esquerda, a rive gauche, que divide a cidade de Paris em dois, né? O Sena divide a cidade de Paris em dois. Então, essa pequena ilha foi onde tudo começou, na cidade de Paris. Chamada Lutécia ainda na época. Ainda Lutécia, exatamente. E durante muito tempo foi, sem dúvida, o edifício, se bem lembrava, né, da Pieve? Mais alto de Paris, mais altas redondezas. Possivelmente, referência mesmo geográfica. O Ocidente, né? Canterbury eu acho que não é tão alto. Para essas imagens a gente está tendo dificuldade de ver a ação dos bombeiros, né? Mas o que a gente lê aqui é que eles estão em todo o perímetro já, fazendo uma grande ação. Esse período muito difícil para a catedral foi durante a Revolução Francesa, né? A catedral foi fechada, foi nacionalizada, seus tesouros foram roubados, né? Passou a ser um grande armazém, inclusive, de alimentos. E aí, quando começou essa tentativa de restaurar, esse romance do Victor Hugo era uma forma também de chamar a atenção. Não deixemos que esse patrimônio se vá. Não deixemos, né? Vamos recuperar essa catedral, né? Porque era uma catedral histórica, à época, em ruínas. Ele falou, não, vamos levantar isso. Ela não pode ruir, né? Então, começou uma verdadeira ressurreição da catedral a partir de 1844, por esse arquiteto francês, né? E foram 23 anos aí, e até que em 1991 teve outra restauração. Então, é uma preocupação, né, em manter essa joia, esse tesouro. Por conta do desenho animado baseado no Victor Hugo, também faz parte da infância de muitas crianças, né? Que tem uma intimidade com Notre-Dame por conta de O Corcunda de Notre-Dame. Isso, do desenho animado, né? Do desenho animado também. Quasímodo. A gente viu ali há pouco, se não me engano, os bombeiros trabalhando, né? Nas chamas ali. São 2 andaimes ali, como o Marcelo tinha chamado a atenção. Mas esses andaimes são da restauração, né? E ali é o trabalho dos bombeiros, um jato de água forte. Eles estão usando justamente o andaime como suporte. E realmente a nave central absolutamente tomada pelo fogo. É perigoso ele estar ali, porque essa estrutura, se cai, se pende para um lado... Leva tudo, né? A gente consegue ver a dimensão do fogo por essa diferença, né? O tamanho ali do jato e... A gente está numa semana, né, muito importante para a fé católica. Estamos na semana de Páscoa. Ontem foi o domingo de Ramos, né? E hoje é a segunda-feira já começando essa semana de Páscoa tão importante para a nossa fé, para a fé católica, melhor dizendo. Então, realmente é muito forte essa imagem, né? É um lugar... independentemente da religião que se tem ou não tem, é um lugar de uma importância total para a história ocidental, né? Para a história ocidental. Arquitetônica, né? Realmente um monumento. Realmente é um monumento, as gárgulas, né? São tantas histórias. Diz que as gárgulas, né, elas tinham aquele sentido todo, né, de
não só decorativo, mas também de drenagem de água, né? Tinha um sentido arquitetônico importante, prático, né, Marcelo? A água saindo ali pela boca. Pelas bocas, né? Essas criaturas, assim, né? E, passados tantos séculos, continua sendo realmente um ponto central na cidade, não só do ponto de vista geográfico, né, de ficar aí na ilha onde Lutécia nasceu, mas também porque é a passagem de final de noite, exatamente por ficar entre uma margem e outra. As pessoas passam ali, antes de dormir, vamos dar uma olhadinha em Notre Dame, né? Porque é quase reconfortante você ver uma coisa tão antiga de pé, tão bonita. E esses 8 sinos novos de bronze da Catedral Notre Dame foram abençoados agora no sábado, né? Eles entraram imensos, né? São imensos, e entraram assim pela igreja e vários sacerdotes foram abençoando os novos sinos, novos 8 sinos de bronze da Catedral. Agora, no sábado que passou. Quem já tuitou também falando do incêndio foi o Donald Trump, né? Diz que é horrível estar vendo, você vê como um grande telespectador, né? Deve estar ligado aí também nas imagens, como é horrível estar vendo nesse momento, acompanhando um grande incêndio na Catedral de Notre Dame. E aí ele sugere aqui, inclusive, talvez aviões, tanque pudessem jogar água por cima, enfim. Só para a gente dar a dimensão de como isso mobiliza as atenções do mundo inteiro. Transcende religião, transcende nacionalidade. É um monumento da humanidade, e é a humanidade que está aí em chamas nesse momento, né? A gente não tem a menor ideia nesse momento do quanto essa igreja foi danificada, essa catedral. A gente está no centro da ação, no momento em que a ação se desenrola, o trabalho dos bombeiros incansáveis, muito fogo ainda, né? Chama a atenção que temos muito fogo ainda na catedral e a gente já vê vários jatos d'água fortes ali para tentar debelar esse fogo. Né, o monumento histórico mais visitado da Europa, como lembramos aqui, está em processo de restauração, né, por isso que tem esses andaimes, ela está passando por um processo de restauro. E aí os repórteres do jornal Le Parisien relataram que esses andaimes, alguns andaimes que circundam a construção, começaram a desabar, André. Você estava preocupado desse aí desabar? Alguns andaimes da construção começaram a desabar pouco antes de 7 da noite, horário de lá. Ou seja, pouco antes de 2 da tarde, horário daqui, né? Pouco antes de 2 da tarde, chamou a atenção os andaimes da construção caindo e depois perceberam que havia ali um incêndio tomando conta da Catedral Notre Dame. Catedral gótica, né? Uma das construções góticas mais famosas do mundo, sem dúvida nenhuma, a mais famosa de Paris, ali na Ile de la Cité.